Saudações em Cristo Jesus para você que está conectado no canal Verbo, Bíblia e Teologia. Eu sou Júlio Rocha e você, como sempre, é muito bem-vinda, muito bem-vindo por aqui. Se você está chegando pela primeira vez, é um prazer tê-lo conosco. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para as notificações. Também deixe o seu like para ajudar esse e outros vídeos a chegar às pessoas, no intuito de abençoar e ser abençoado também, para que juntos cresçamos na graça e no conhecimento. Meus irmãos, faz tempo já que a gente não aparece por aqui com o quadro É Mito, a Bíblia diz diferente. Vamos de mito então? Nós temos aqui, irmãos, uma citação com parte A e parte B, amém? O mito é o seguinte: primeiro, Deus só quer o coração. Segundo, Deus só olha para o coração. Então, separaria as duas premissas com ponto e vírgula. E os irmãos sabem, a gente desmistifica uma fala somente com base na projeção nas Escrituras, amém? Portanto, se nós projetarmos essas duas falas nas Escrituras, nós encontraremos um mito ou encontraremos alguma verdade embutida aqui? Você vai ficar sabendo disso depois da nossa vinheta abençoada, que dura 10 segundinhos. Tempo para você se inscrever se você não é inscrito e deixar o seu like também para ajudar aí na divulgação do nosso trabalho. Voltamos já. Meus irmãos, de forma inédita nós temos aqui um caso que parece que meio certo e meio errado, meio mito, meio não mito. Amém? Nós vamos tentar desenvolver isso aqui e chegar a uma conclusão. Amém? Primeiro, quando nós falamos que Deus só quer o coração, parece-me que não é o que a Bíblia nos diz a respeito disso. Na verdade, Deus quer o corpo inteiro, Deus nos quer por inteiro. Amém? O plano da salvação indica aí a possibilidade ou a realidade de uma redenção completa, corpo, alma e espírito. Amém? Basta dizer aos irmãos que a nossa caminhada nessa terra é a mesma caminhada de Jesus. Amém? Nascimento, gerado pelo Espírito, né? Deserto, ministério, cruz, morte, ressurreição e, por fim, ascensão. Amém? Esperamos fazer o mesmo caminho do nosso Mestre. Amém? Portanto, é corpo inteiro. Se Jesus levou o corpo embora, irmãos, não tem nada que deixe o nosso corpo aqui. Aliás, a ressurreição fala basicamente sobre isso. Amém? Quando nós falamos que Deus quer o corpo inteiro, nós podemos partir do geral para o individual, ou seja, do corporativo, né, para o individual, ok? E tendo em vista isso, no Antigo Testamento nós olhamos para Israel e vemos que Deus quer que Israel seja a ele uma propriedade peculiar, uma propriedade particular. Nós encontramos isso em Êxodo capítulo 19, verso 5. Né? Ser-me-eis propriedade peculiar, porque toda a terra é minha. Amém? Se toda a terra é de Deus, porque ele queria algo peculiar. Amém? Isso fala de nação e isso fala também de cada indivíduo. Por isso, arminianamente dizendo, né, o propósito de Deus é para com todos e cada um dos homens. Amém? Deus quer salvar a todos e cada um dos homens. Não é porque todos são salvos. Não. Deus quer a todos e cada um dos homens. As ordens de Deus, os mandamentos de Deus, a lei de Cristo, tudo, né, nas Escrituras, a vontade de Deus é para todos e cada um dos homens. Amém? Sendo assim, nós encontramos ainda uma premissa forte em Israel, que Deus ordena ao povo: ser-me-eis santos. Santo é o quê? Separado, distinto. Amém? Ser-me-eis santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Ele está lá em Levítico capítulo 20, verso 7. Amém? O conceito para a igreja, ela vem a partir de Israel. Amém? Porque a salvação chegou a nós por causa deles. Amém, irmãos? Então, ainda na base, né, da lei que foi cumprida em Cristo, nós temos ainda o mandamento. A lei não morreu, irmãos. Amém? Agora nós vivemos sob a lei de Cristo, mas existe lei ainda. Amém? Portanto, Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo traz a vontade de Deus, quando ele fala: irmãos, rogo que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo, separado, vivo, não morto, né, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? E em segundo lugar, no segundo versículo, ele diz: não vos conformeis, ou seja, não vos mistureis, não vos moldeis a este mundo. Amém? Essa conformação não é a conformado de quem está triste e fica conformado. Não, é a conformação de colocar na forma e ser prensado no molde. Amém? Não seja modelado conforme o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém? Transformai corpo, alma e espírito
pela disposição da mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é o conjunto, é o corpo inteiro, amém? Como se não bastasse, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o mesmo Paulo diz: o mesmo Deus vos santifica em tudo, né? E o vosso corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo, sejam conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Portanto, é corpo inteiro. E por fim, 1 Pedro capítulo 1, verso 16, Pedro vai fazer uma recomendação à igreja com base naquilo que está em Levítico capítulo 20, verso 7, já citado aqui. Escrito está, ele faz menção, né, à lei, escrito está: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. E ele fala: sede santo em quê? Em toda a vossa maneira de viver. Viver no corpo, viver na alma, viver no espírito, amém? Viver sendo visto, viver não sendo visto, em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Isso está no verso 15 e o mandamento está no verso de número 16. Portanto, irmãos, de fato, dizer que Deus só quer o coração do homem é mito. A Bíblia diz diferente. A Bíblia diz que Deus quer o homem por inteiro, tanto corporativamente como individualmente. Amém? Agora, vamos para o outro lado do ponto e vírgula, né? Quando fala assim, Deus olha para o coração, eu não posso dizer que isso é um mito. Amém, irmãos? De fato, Deus olha para o coração, né? Deus não olha nada o que é, irmãos, é físico. O que é físico é só consequência do que já nasceu no coração do homem. Basta você se inteirar de Tiago, capítulo 1, verso 12 a seguir, você vai ver que há um processo de geração, de gestação, até o pecado vir a ser, vamos dizer assim, concreto. O abstrato pesa mais, amém? Portanto, eu acredito sim, biblicamente falando, a Bíblia não me mostra o contrário, de que Deus olha para outro lugar a não ser para o coração. Deus falou inclusive para Samuel, né? Não atente para a aparência, porque eu vejo o que está dentro do coração, amém? Portanto, irmãos, não se consegue fazer algo aqui palpavelmente, né? Algo aqui que seja real, sem que abstratamente a gente já tenha pensado nisso. Então não tem como partir para o absoluto sem o abstrato já ter realizado isso. Afinal de contas, nós temos uma máquina poderosa aqui chamada mente, chamada coração também. Quando a Bíblia fala coração, fala aqui e fala aqui, amém? Portanto, nós temos aqui esse coração também que comanda todos os movimentos. Portanto, o corpo nada mais é do que o invólucro da alma, amém? E ele tem funções especiais para glorificar a Deus e também para pecar, mas tudo parte de dentro, amém, irmãos? Bom, se nós temos a premissa de que a gente não consegue fazer nada que antes a gente não tenha pensado, né? Às vezes até faz alguma coisa por instinto, mas esse instinto já está também mnemonicamente gravado. Nós temos que entender primeiro, Deus é espírito. Então Deus vai olhar para dentro, por quê? Porque é a natureza de Deus. A natureza de Deus já é espiritual, então ele olha para as coisas espirituais. João capítulo 4, 24 diz: Deus é espírito. O material, entendemos, é reflexo daquilo que é espiritual. Amém, meus irmãos? Já falei aqui, o corpo é só um invólucro, né, que demonstra as intenções do coração do homem ou do coração do homem. Ok? Instinto, intelecto. Amém? Mas dentro desse aspecto, Jesus também fez uma exposição lá no Monte da Bem-aventurança sobre assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, né? Traga o que está dentro do coração para fora. Por quê? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Amém? Portanto, o corpo tem a função de glorificar ao Senhor também. Isso nós já vimos na premissa anterior, né, de que Deus quer o corpo inteiro. Amém, irmãos? Portanto, a luz que nós temos aqui, se eu perguntar para você do outro lado do vídeo, você não vai ver a fé que eu tenho, você não vai ver a luz que eu tenho aqui. Se ela não alumiar o meu rosto, né, se ela não demonstrar em atitudes para você poder ver e dizer, não, ele realmente está debaixo da graça de Deus, você não vai saber, porque a graça de Deus é abstrata, mas ela quando se revela na nossa alma e expande, irradia para o corpo, aí ela se torna concreta. Amém, irmãos? Então temos que ter essa relação. Paulo diz também que o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê, e ele explica que no Evangelho se manifesta a justiça de Deus de fé em fé, ou seja, né, de uma fé que entra e uma fé que sai, uma fé abstrata e uma fé concreta. Amém? Por isso, nós fazemos essa conexão com o que Jesus falou e também com o que Tiago fala, né? Que a fé sem obras é morta. Amém? E não é esse o assunto, mas nós já estamos tratando aqui mais ou menos da mesma coisa. Deus olha para o coração. A fonte precisa estar limpa. Amém? Para que todos vejam a pureza de Deus em nossas vidas. Amém? Segundo, Deus é espírito em primeiro lugar. Em segundo lugar, toda obra física, ela parte
de uma obra intelectual, logicamente, de uma obra aí, não física, de uma obra espiritual, do instinto, da natureza, quer que seja. Amém? Se essa natureza é trabalhada pelo Espírito Santo de Deus, é uma natureza justificada, santificada, né? Se essa natureza ela pertence ainda ao velho homem, essa natureza é regida pelo curso da própria natureza. Amém, irmãos? Mas a obra física vai ser de conformidade com o que está dentro do coração. Amém? Afinal de contas, Jesus falou que a boca fala do que está cheio o coração. Isso está em Mateus capítulo 12, verso 34. Está também em Lucas capítulo 6 e verso 45. Amém? Especialmente esse trecho eu gostaria de ler com os irmãos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Pois do que está cheio o coração, fala a boca. Amém? O tesouro que vai aparecer para você aí, eu vou tirar do meu coração, da fonte. E só vou poder tirar o que eu tenho. Cada um só dá o que tem, irmãos. Jesus está então nos ensinando aí, né, irmãos, que ninguém consegue enganar nesses aspectos. Amém? O ato de conseguir passar uma imagem que a gente na verdade não é, chama-se hipocrisia. E eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar aqui em cima para você poder ver conceito segundo a Bíblia, o que é hipocrisia. Às vezes a gente taxa as pessoas de hipócritas, mas a gente não sabe o real efeito disso, o real significado disso. Para muitos tudo hoje é hipocrisia. Uma mentirinha já é hipocrisia. Não, na Bíblia tem um conceito mais profundo disso. A pessoa é uma coisa e consegue, né, passar outra coisa diferente, mas sob uma forma muito mais perniciosa do que se imagina. Amém, irmãos? Portanto, não deixe de ver também esse vídeo sobre hipocrisia. Amém? Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração, mas fala também que do coração procedem toda a podridão possível. Adultério, né, fornicação, assassinato, aquele negócio todo. Está em Mateus capítulo 15, verso 18 e verso 19. Amém? E a Bíblia ainda nos recomenda, especialmente o apóstolo Paulo, nos recomenda que os nossos membros, olha irmãos, os nossos membros deem testemunho de Deus. Vamos ler uns textos aqui? Romanos capítulo 6, verso 13. Vamos ler a partir do verso 12 para dar contexto. E ele diz: portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes os seus desejos. Não reine o pecado no seu corpo mortal. Não tem como o pecado reinar no corpo e não reinar na mente. Para o pecado reinar no corpo, é porque a mente já está dominada há muito tempo. Porque a mente é o motor, o corpo é só invólucro. Amém, irmãos? Diz assim o verso 13: tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. O verso 19 nos diz assim: falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como ofereceste os vossos membros à escravidão da impureza e da iniquidade, para a iniquidade, assim apresenteis agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Deus olha para o coração, mas o coração tem que refletir aquilo que o corpo fala. Para o membro servir à santificação, o coração tem que estar santo, porque é o coração que manda os impulsos para o corpo poder obedecer. Amém, irmãos? Tiago, capítulo 4, verso 1, também nos diz algo muito importante. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Pessoas com múltiplas intenções, né? Aliás, não foi tão atual, né? Nunca foi tão atual esse verso como no dia de hoje, né? Pessoas que sobem por cima das outras, e isso promove guerras. Ou seja, as pessoas hoje, elas não estão só no mundo capitalista, elas estão com a mente também capitalizadas, no sentido de chegar primeiro e quem ficou para trás ficou, não tem problema nenhum. Amém? Desde que ela se dê bem na vida, né, não importa os outros, sendo que a Bíblia nos orienta a uma vida de coletividade, a uma vida de servidão, o que necessariamente não leva a nenhum partido político, pelo amor de Deus. Amém? Ainda Colossenses capítulo 3, verso 5 nos informa o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, vil desejo, avareza, que é idolatria, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amém, irmãos? Nós não somos desobedientes, portanto, tudo o que reflete as atitudes do corpo
naturalmente ela nasceu da nossa própria concupiscência, da nossa própria natureza. E aquela falsa sensação, né, de descarregar quando se faz alguma coisa ruim desta natureza é puramente um efeito muito mais nocivo, um efeito aí alucinógeno, vamos dizer assim, né? Ou um efeito aí, vamos dizer assim, analgésico do pecado, né? Que produz essa falsa sensação de prazer. Mas depois tudo isso passa e só vem peso sobre peso, carga sobre carga. Logicamente, irmãos, há muitos versículos que falam sobre essa realidade do coração do homem ser vil, ser podre, e isso refletir em más obras, né? Aliás, foi para isso que Cristo veio, amém? Para resgatar a alma do homem, espírito do homem, corpo do homem, amém? Através da cruz pela redenção. Mas Salmo 104:4 vai nos dizer o seguinte: longe de mim o coração perverso, não conhecerei o mal. Amém? Longe de mim o coração perverso. O salmista, né, Davi aqui, ele conhecia, ele sabia, né? Tanto que quando ele pecou, ele pede a Deus, né? A Bíblia diz que Davi só errou no caso de Urias. E mesmo assim, na sua oração, ele pede: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Amém? E já nesse verso 4 do Salmo 101, ele diz: longe de mim o coração perverso. Amém, irmãos? Portanto, fato de dizer que Deus olha para o coração é a pura verdade. Amém? Não é mito. Amém? Então temos aqui um caso, né, onde metade é mito, metade não é mito. Amém? E assim nós ficamos, né, todos contentes por saber que a Bíblia desvenda, né, as coisas até mesmo dentro de uma frase. E eu quero enfatizar para você aqui de uma maneira bem forte que você nunca se esqueça: coração na Bíblia às vezes é sentimento, às vezes é natureza, às vezes é vida, mas às vezes também é intelecto. Amém? Nesse caso, especialmente intelecto. Amém? De onde parte todas as coisas. O coração como fonte. Amém? E se você não entregou ainda o seu coração para Jesus, porventura você está assistindo esse vídeo, né? Se você não entregou o seu coração para Jesus ainda, você precisa fazer isso. Amém? Para que o sangue dele santifique o seu coração, mude você em outra pessoa e você passe a produzir bons frutos, boas obras para o reino de Deus. Amém? Temos casos também de crentes, né, que há muito tempo, né, já tem um coração aí meio minado, né, com algumas coisas deste mundo. Que o Espírito Santo possa, mais uma vez, aí, limpar o seu coração através da santificação e venha te motivar a estudar a palavra de Deus, porque o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Amém? Nós vamos ficando por aqui, meus irmãos, com mais um É Mito. A Bíblia diz diferente. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria de pedir que você curtisse esse vídeo. Se você quiser compartilhar com outros amigos também esse vídeo inédito, né, de metade mito, metade não mito, fique à vontade, amém? Se inscreve em nosso canal para você não perder conteúdos como esses e muitos outros que estão vindo por aí, amém? Graças a Deus nós temos podido trabalhar aí com uma certa velocidade, um certo volume de vídeos que já estão programados para subir para vocês aí pelo menos 2 ou 3 vezes por semana. Mas nós precisamos da sua ajuda na divulgação e também aí na interação com o canal para que nós possamos projetar isso para mais pessoas. E assim nós vamos abençoando você e você vai abençoando de volta. No mais, que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.